Seja bem-vindo, prezado aluno, prezada aluna, à disciplina Teologia e História dos Batistas, do curso de Teologia da Faculdade Batista de Minas Gerais. Eu sou o professor Hélio e nós vamos trabalhar com você essa disciplina. Talvez você se pergunte por que essa disciplina tem que ser cursada até mesmo por alguém que não pertence à denominação batista. Eu respondo dizendo que ela é importante porque você, conhecendo a teologia e a história dos batistas, você também terá acesso à história de outros grupos que nasceram ao mesmo tempo que esse grupo que nós chamamos de batistas. É o caso, por exemplo, do grupo dos reformados, que nasceram com a Reforma Protestante, com os quais os batistas têm algum parentesco. É o caso, por exemplo, também dos metodistas, que nasceram quase ao mesmo tempo que os batistas na Inglaterra, e aí outros grupos também protestantes ou evangélicos dessa mesma época de surgimento. É o caso dos presbiterianos na Escócia, dentre outros vários grupos. Então, quando tratamos da história dos batistas, é quase impossível falar só sobre a história dos batistas. Teremos com certeza falar de outros grupos irmãos que também defendem os mesmos princípios de fé que nós defendemos. No entanto, é importante afirmarmos que nessa disciplina vamos tratar certamente de alguns pontos da história dos batistas que tem a ver com os nossos distintivos ou com aquilo que é mais caro para nós. Na verdade, a título de introdução, devemos dizer que o grupo que hoje recebe o nome de batistas nem sempre foram chamados assim. Na verdade, sua história remonta até a Reforma Protestante com um grupo chamado de anabatistas, ou seja, aqueles que rebatizam ou que batizam de novo, um grupo que não se conformava com alguns princípios mantidos mesmo pelos reformados na Reforma Protestante. Um desses pontos, por exemplo, era o batismo infantil, que foi mantido pelos protestantes históricos, mas que os batistas não concordam e não veem nas escrituras sagradas base para ele. Um outro princípio também mantido pelos reformados, que desde sempre os antigos anabatistas combatiam, é a ideia de que a igreja deve estar atrelada ao Estado, que a igreja deve estar subordinada ao Estado, ou que Estado e igreja devem ter uma ligação intrínseca. Desde o século XVI, os anabatistas já não concordavam com essa ideia e por isso foram duramente perseguidos, foram massacrados a bem da verdade. Bem, podemos remontar também 100 anos depois, ao século XVII, na Inglaterra, quando o rei Henrique VIII, após contrair núpcias com Ana Bolena e divorciar-se da sua esposa, Catarina de Aragão, ele então, como esse ato de divórcio e novo casamento não foi realmente apoiado pela Igreja Católica, o rei Henrique VIII então rompe com Roma e cria a sua própria igreja, a chamada Igreja da Inglaterra, ou Igreja Anglicana. Nesse caso, as pessoas foram realmente quase que obrigadas a se converterem ao cristianismo protestante anglicano. Surgiu então na Inglaterra um grupo chamado dos puritanos, aqueles que prezavam ou buscavam a pureza da igreja, que então perdeu muito do seu conceito. Ela se tornou protestante, no caso da Igreja da Inglaterra, mas no entanto sem vivenciar todos os princípios da Reforma Protestante, que prezava tanto pelas Escrituras Sagradas. Os puritanos, nesse caso, defendiam uma vida mais devocional, defendiam então uma vida de mais culto a Deus, de oração e de meditação na Palavra de Deus. Interessante perceber que dois puritanos tiveram destaque, os irmãos John e Charles Wesley. Eles criaram as classes na universidade para o estudo da Bíblia, para a meditação, quando tinham disciplinas espirituais muito rígidas e metódicas. E é interessante que desses dois irmãos é que nasce o que hoje conhecemos como a Igreja Metodista. Por isso que eu disse que temos muito em comum com outros irmãos, porque por esse mesmo tempo
é que um grupo de puritanos, mas que não apenas queria a reforma da igreja anglicana, mas entendia que precisava se separar dela, que entendia que não podia ficar debaixo ou submissa à igreja anglicana e ao rei. Eles pensavam que Estado, ou governo e a igreja tinham que ser entes separados. Por isso, esses puritanos receberam um apelido. O apelido que eles receberam foi o apelido de anabatistas, ou, na verdade, separatistas. Os separatistas porque eles pregavam a separação entre igreja e Estado. Um desses grupos separatistas, liderados por um ex-pastor ou ministro anglicano chamado John Smith, que se juntou juntamente com um advogado e comerciante inglês chamado Thomas Hales, eles então começaram a ser perseguidos e resolveram emigrar para Amsterdã, na Holanda. Ali eles criaram um grupo chamado Povo Livre do Senhor. Isso era o ano de 1609. É interessante que as crenças defendidas por esse grupo de ingleses vivendo na Holanda, eles eram muito parecidas com as crenças que nós temos hoje ali. Bem, na Holanda, esse grupo se encontrou com outro grupo menonita. Os menonitas eram seguidores de também um líder religioso chamado Menno Simons, que era um anabatista. Nesse caso, os separatistas ingleses na Holanda se encontraram com os anabatistas que já vinham da história 100 anos atrás. E então foram influenciados por eles, principalmente no que diz respeito ao não batismo infantil ou o pedobatismo. Bem, depois de um certo tempo, John Smith, com um grupo de 34 pessoas, se uniu aos menonitas na Holanda, enquanto Thomas Hales, com 12 pessoas, resolveu voltar para a Inglaterra para viver ali e pedir ao rei James I, também conhecido como Rei Tiago, os auspícios da coroa inglesa para que aquele grupo pudesse viver livre e esboçar a sua fé. Mas não foi isso que aconteceu. Ao voltar para Londres, Thomas Hales e o grupo que com ele estava foi duramente perseguido. Thomas Hales foi preso e morreu na prisão. Mas o grupo continuou firme. E ali, em Spitalfields, nos arredores de Londres, fundou-se então, no ano de 1612, a primeira igreja batista com esse nome que se tem notícia no mundo. Portanto, à guisa de introdução, os batistas existem já há mais de 400 anos, mas sua história remonta a pelo menos 500 anos atrás, no tempo da Reforma. Continuaremos falando nas próximas aulas sobre quem são os batistas e sobre os seus princípios e os seus distintivos. Aguardem!